O tema da nossa live hoje é: você chegou até aqui, mantenha-se firme. Então, nós sabemos, né? E isso é uma certeza de que nós vencemos. A prova disso é que você está assistindo essa live ou o vídeo quando for postado no YouTube e que eu estou aqui fazendo essa live. Então, nós chegamos até aqui. Qual é o desafio para mim e para você? É nos mantermos firmes diante do novo que chega para nós, que é 2023. E eu queria compartilhar com você um texto que está no livro de Atos, capítulo 14, versículo do 19 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor: Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Versículo 22. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Esse texto é um texto muito emblemático, é um texto assim muito tremendo, que tem muitos ingredientes aqui para a nossa caminhada cristã. O contexto desse acontecimento aqui, que nós relatamos agora, ele é a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo recebe uma missão, ele não acordou, né, de repente de manhã e falou: vou fazer uma viagem missionária. Ele não acordou e de repente decidiu arrumar as malas e sair para fazer uma viagem missionária. Não, eu vou ler para você aqui no capítulo 13, só você voltar 2 páginas, se você estiver acompanhando com a Bíblia, o capítulo 13, versículo 1 e 2 diz assim: Na igreja em que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Agora, olha o que diz o versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Uma coisa maravilhosa. Nesse momento eu entendo que Barnabé e Saulo e Paulo, né? Eles foram separados pelo Espírito Santo para fazerem essa viagem missionária. Logo eu entendo que não era algo da cabeça deles, mas eles receberam esse chamado de Deus, né, através do Espírito Santo, e foram para essa viagem missionária. E aqui eu já começo a aprender muitas coisas. O apóstolo Paulo, junto com o Barnabé, eles vão para essa viagem missionária. Então, nesse momento, eu entendo e vejo aqui que o apóstolo Paulo, ele foi usado por Deus, e muitos, não só de judeus, mas também de gregos, começaram a se converter, a crer. Eu entendo que a viagem missionária começa de uma maneira assim poderosa, muitas conversões. Logo em seguida, no versículo do 8 ao 10, ele se depara com um homem que era coxo de nascença, e esse homem, ele recebe a cura através do apóstolo Paulo, e ele mais uma vez vê nessa viagem missionária algo sobrenatural. Ele começa a participar de algo sobrenatural. O apóstolo Paulo começa a ver o agir de Deus através da sua vida e aí na vida das outras pessoas que estavam ao seu redor. O apóstolo Paulo aqui, ele começa a ter a certeza de que o Espírito Santo realmente chamou ele para essa obra. Ele começa a entender que realmente ele foi chamado para fazer essa viagem missionária. Só que em um momento dessa viagem, começa a acontecer alguma coisa que parece fugir do controle, né, de Deus, parece fugir. E é aqui que a gente entra. Nesse momento, o apóstolo Paulo se depara com uma situação que ele mesmo talvez não estava prevendo.
Talvez ele mesmo pudesse até imaginar que pudesse ser difícil, mas não tão difícil quanto ele estivesse vendo acontecer agora na sua vida. Porque agora, uns judeus se reúnem, a gente leu aqui, e eles começam a incitar essas pessoas a atacar Paulo. E eles apedrejam Paulo, e diz aqui no versículo 19: sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Eles só levaram Paulo para fora da cidade e liberaram ele, deixaram ele ali, porque eles acharam que ele estava morto. E ele estando morto, ele já tinha dado por resolvido aquela situação. Então eles largaram Paulo lá e foram embora. Mas nesse momento acontece algo que surpreende a todos naquele momento. Porque no versículo 20, os discípulos começam a rodear. Olha o que está escrito. Eu leio isso aqui e fico imaginando essa cena. Olha só. Mas rodeando-o, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Fico imaginando essa situação, o apóstolo Paulo apedrejado, ensanguentado, todo machucado, que foi dado como morto pelos próprios que apedrejaram ele, olharam e falaram assim: não, esse homem já está morto, larga ele aí. Largaram ele lá, achando que ele estava morto. Os discípulos rodeiam o apóstolo Paulo na tentativa de ajudá-lo, de socorrê-lo. Isso era uma coisa absolutamente normal, o óbvio a acontecer naquele momento, porque o apóstolo Paulo estava vivendo algo assim que tirou a vida dele, segundo o que achavam aquelas pessoas. E aqueles discípulos rodeiam o apóstolo Paulo para socorrê-lo. Nesse momento eles são surpreendidos, porque o apóstolo Paulo se levanta e começa a dizer: a gente precisa pregar, a gente precisa sair daqui, mas a gente precisa continuar pregando. E os discípulos devem ter tomado um choque, né? Aquilo ali deve ter chamado a atenção deles de tal modo que eles olharam e falaram: rapaz, esse cara deve ter apanhado tanto que a cabeça dele ficou um pouco atordoada. Deve ter uma das pedras deve ter batido tanto na cabeça dele que ele está porque ele não está normal. Olha o que ele está falando. Esse homem, note, esse homem era para receber ajuda, era para receber motivação, era para receber incentivo, era para receber uma palavra de ânimo, mas é ele quem faz isso com os discípulos. É ele quem olha para os discípulos e fala: nós precisamos continuar. E eu queria só fazer um parênteses aqui para lembrar você: quem chamou o apóstolo Paulo para essa missão foi o próprio Deus através do Espírito Santo. O Espírito Santo separou a Barnabé e a Saulo e fala: vai para essa primeira viagem missionária. Eu entendo, e algumas pessoas até passam por isso, elas começam algum projeto, seja na caminhada cristã, seja na vida secular, elas começam algum projeto achando que tudo vai dar certo, que nada vai dar errado, porque Deus falou com eles, porque Deus está no negócio. E aí eles começam a fazer, começam a empreender, começam a colocar coisas, a colocar a sua esperança naquilo, e começa, e de repente alguns judeus se reúnem e começam a apedrejar, e aí as pessoas que estão dentro dessa situação, elas começam a achar que aquilo não é para elas. Não, eu não estou no caminho certo, eu devo ter errado o caminho. Naquela bifurcação, talvez era para eu entrar na esquerda quando eu entrei para a direita, ou talvez era para eu entrar na direita quando eu entrei para a esquerda, mas eu fiz alguma coisa errada, eu preciso voltar. E muitas pessoas não só voltam, mas desistem da caminhada cristã. Muitas pessoas, por causa das adversidades que encontram no caminho, os obstáculos, elas não só param, mas elas desistem de continuar a sua caminhada, porque elas acreditam que Deus não está no negócio, elas acreditam que estão no rumo errado, na rota errada, porque se elas estivessem com Deus, elas não passariam por aquilo. Se o apóstolo Paulo pensasse dessa forma, ele não concluiria a sua primeira viagem missionária, ele não chegaria ao final da primeira, e ele fez 3 viagens missionárias. Sabe por quê? Porque ele pararia e desistiria, achando que Deus não estava naquele negócio. E tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito.
o apóstolo Paulo, ele se levanta e no versículo 21, ele continua a sua missão, diz aqui: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, ele continua a missão, mesmo tendo sido injustiçado, porque ele pregou o evangelho, porque as pessoas se converteram, porque o coxo foi curado, as pessoas estavam sendo alcançadas pelo evangelho, e nesse momento, ele foi apedrejado, mas ele não para a sua missão. Olha que decisão, olha que ousadia, que coragem. Ele diz assim: e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. Eles voltam para o lugar onde foram ameaçados de morte. Ele volta para o lugar e continua fazendo tudo aquilo que estava nas suas mãos para fazer. E eu pergunto, nesse momento, só uma pergunta: o que você está fazendo? O que você tem feito para o Senhor? Isso tem causado algum desconforto para você, ou até mesmo sofrimento? Quem sabe perdas? E você pensa em parar por causa dessas dificuldades? Olha para esse homem. No versículo 22, olha o que ele diz. Ele diz assim: confirmando o ânimo dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo admitia a possibilidade da tribulação existir, porque elas faziam parte da caminhada cristã, e era através delas que ele ia entrar no reino de céus, ou no reino de Deus. Então Paulo entendia que as adversidades, elas fazem parte do processo, e que isso não ia ser um impeditivo, não ia ser um motivador para que ele parasse no meio do caminho. O que tem causado problema na sua vida cristã, na sua caminhada cristã ou ministerial? Tem chegado algumas adversidades, isso tem te trazido sofrimento, dor, mas não pare, mantenha-se firme. Você chegou até aqui, não pare. Amanhã, para aqueles que estão ao vivo, é dia 31 de dezembro. E acontece, a corrida de São Silvestre acontece agora de manhã, por exemplo, amanhã vai ser às 7h30 da manhã. E eu te convido a assistir pelo menos o início, para você entender um fenômeno que acontece em toda a corrida de São Silvestre, em outras, mas na corrida de São Silvestre é líquido e certo. Acontece o fenômeno coelho. Para quem é corredor, eu já fui corredor, nos meus 16, 17 anos, a gente corria, então essa palavra coelho já é uma coisa bem conhecida, é uma coisa familiar. Mas para quem não conhece, coelho é aquela pessoa que sai em disparada no início da prova, no primeiro quilômetro, nos primeiros 2 quilômetros, 3 quilômetros, e cada um tem o seu objetivo, e ela sai em disparada, mas ela não consegue manter aquela velocidade, porque o objetivo daquela pessoa é correr apenas 1 quilômetro, 2 quilômetros, ou até mesmo 3 quilômetros, e depois ela sai da corrida ou diminui o ritmo e conclui num ritmo diferente daquele que ela começou. Mas o coelho, ele tem esse objetivo de sair em disparada. A Globo, que sempre transmitiu a São Silvestre, no início ela falava: temos ali uma pessoa que está em primeiro lugar, o nome dele é fulano de tal, e o número dele é 7.895, dando conta de que essa pessoa era desconhecida, totalmente desconhecida, até o dia em que ele correu na frente da São Silvestre em primeiro lugar durante os primeiros quilômetros, primeiro quilômetro, segundo quilômetro, enfim. Aí a Globo começa a perceber isso, e aí ela já não dá tanta atenção. A largada, pá! E aí sai todo mundo em disparada, e ela começa a comentar a corrida das mulheres, que largou primeiro, e começa a comentar para dar tempo desses primeiros colocados definirem ali, e aquele coelho já não está mais ali para poder não fazer propaganda, muitas vezes de uma empresa que ele está levando no peito, enfim, são vários objetivos. Às vezes ele quer fazer o tempo, ou ele quer correr o primeiro, ele quer correr 1 quilômetro abaixo de 3 minutos, ele quer correr os 3 quilômetros abaixo de... Enfim, cada um tem um objetivo, mas a maioria deles, ou todos eles, não terminam a prova na posição que iniciaram. Alguns até desistem, param, porque o objetivo dele foi alcançado, ele para a corrida ali. Diferentemente do coelho, eu e você não podemos ter essa atitude de iniciar. Nós vamos
fazer, algumas pessoas fazem muitas promessas, algumas de dieta, outras de início de faculdade, outras que eu vou começar um negócio, outras que eu vou aprender um instrumento, outras que eu vou entrar numa aula de canto, outra que eu vou entrar no seminário, enfim, cada um faz traça o seu projeto para 2023, né? Mas quando chega em janeiro, ela está igual o coelho. Está tudo vapor. 1º de janeiro. Nós vamos fazer tudo. Vamos botar esse projeto em prática. Aí começa. Aí dia 2 de janeiro. Dia 15 de janeiro. Nós vamos colocar o nosso projeto em prática. Nós estamos firmes no nosso projeto. Dia 30 de janeiro. Nem sai mais, né? E eu não sei nem se eu estou no projeto ainda. Quando chega em março, a maioria, eu estou falando 3 meses assim, eu estou dando muito tempo, né? Já saiu do projeto. É o coelho, porque inicia um projeto e no meio do caminho para. Ou antes de chegar no meio do caminho, porque encontrou adversidades. O apóstolo Paulo, ele encontra essas adversidades e adversidades que causam nele dor e sofrimento físico e dentro da alma, porque ele estava pregando o evangelho, ele estava dirigido por Deus, ele foi ali levado pelo Senhor para fazer aquilo, mas mesmo assim ele sofre, mas ele não para, ele continua. E por que ele continua? Porque ele tem um objetivo. Ele falou aqui, por muitas tribulações importa que entremos no reino de Deus. O objetivo do apóstolo Paulo não era fazer viagem missionária, era chegar no céu. Só que no meio do caminho, antes de chegar no céu, ele faz viagem missionária. Ou ele fez 3. Ele fez 3 viagens missionárias. Mas o objetivo dele era chegar no céu. O objetivo do apóstolo Paulo era perseverar até o fim. E ele estava fazendo isso. E esse é o meu objetivo, o teu objetivo. Eu não sei o que você está traçando ou já traçou para 2023. Mas acredite, você vai encontrar dificuldades, você vai encontrar pedras no caminho, você vai encontrar obstáculos que vão tentar te fazer parar. Qual é o desafio? É se manter firme. Por isso a gente colocou o tema dessa live de hoje. Você chegou até aqui. Mantenha-se firme. Porque quando nós passamos para 2023, o que muitas pessoas pensam é que há uma mágica, né, em que tudo aquilo que eu estou vivendo hoje, que está trazendo sofrimento, vai se dissipar. E eu vou entrar em 2023 sem nenhum sofrimento, sem nenhuma dor, sem nenhum obstáculo, sem nenhum desafio para enfrentar. Isso não é verdade, eu não posso ser ingênuo a esse ponto. Eu vou viver 2022, já vivemos, né? E vou entrar em 2023, talvez com alguns problemas de 2022. É muito provável isso acontecer. Mas isso não quer dizer que nós não vamos vencer 2023. Isso quer dizer... Ou também não quer dizer que Deus não está conosco nesse ano de 2023. Isso quer dizer que nós somos seres humanos e enquanto estivermos nessa terra, nesse lugar terreno, nós vamos viver adversidades, mas elas não podem nos tirar do foco daquilo que traçamos ou projetamos para 2023. Por mais difícil que seja, eu preciso entender que há algo lá na frente novo, e esse novo depende que eu viva o processo para alcançar esse novo. E esse processo faz parte também do processo, ou melhor, da minha caminhada até chegar ao céu. O apóstolo Paulo entendeu isso, e ele chega nesse estágio aqui entendendo. Nessa primeira viagem missionária ele já entende. Por muitas tribulações importa que eu e você entremos ou cheguemos no reino de Deus. Então o apóstolo Paulo estava resolvido. Ele não olhou para aquelas dificuldades, ele podia se queixar, falar assim, como pode? Deus me chama para essa viagem missionária, me traz até aqui e permite que eu viva tudo isso, esse sofrimento todo. Ele podia falar um montão de coisa, mas ele não falou. Ele falou, por muitas tribulações importa que nós entremos no reino de Deus. O que você tem projetado? O que você tem colocado diante do Senhor? Isso provavelmente vai trazer
vai ser difícil, desafiador, mas você precisa se manter firme. Você precisa continuar no caminho. Amém? Fazendo uma aplicação aqui, a mesma perseverança que o apóstolo Paulo teve aqui, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. A mesma perseverança que o apóstolo teve aqui é a perseverança que eu e você precisamos ter para continuar a caminhada. Eu e você precisamos continuar perseverantes para que 2023 nós consigamos chegar a atingir o nosso objetivo, seja ele qual for. Amém? E eu e você precisamos nos manter firmes. Esse é o nosso desafio. E eu quero finalizar essa live com uma frase de um homem que foi primeiro-ministro do Reino Unido na Segunda Guerra Mundial. Ele foi um homem muito importante no processo da guerra, né? Em que eles enfrentavam um ditador, um homem sanguinário, um homem que causou uma atrocidade para o povo judeu, que foi Hitler. Ele enfrentou, e ele disse a seguinte frase: o sucesso não é definitivo, o fracasso não é fatal, o que conta é a coragem de continuar. Quando ele disse isso, ele disse que eu e você em algum momento vamos ter sucesso, mas isso não é definitivo. Em algum momento eu e você vamos ter fracasso, mas isso não é fatal. Qual é o desafio? E o que de fato importa para mim e para você é continuar, é ter coragem para continuar. Eu e você precisamos ter coragem todos os dias para continuarmos a nossa caminhada, seja ela ministerial ou cristã. Quando eu e você nos deparamos com alguma dificuldade, o que acontece na maioria das pessoas, com a maioria das pessoas, é acreditar que Deus não está no negócio só porque aquela dificuldade chegou. O que acontece com a maioria das pessoas é desistir porque a dificuldade chegou. O que acontece com a maioria das pessoas é não alcançar o seu objetivo, não finalizar o seu projeto, o seu planejamento, seja ele qual for, e eu falo só, não desmerecendo, né? Não desfazendo da sua dor ou do seu sofrimento, mas só porque aconteceu alguma coisa no meio do caminho. E quando eu digo só só porque isso faz parte do processo. O processo em que eu e você estamos é desafiador, mas precisa ser vencido. E quando nós vencemos o processo, alcançamos o propósito de Deus. Amém? Deus abençoe a tua vida.